Por nós garanto-lhe que não passarão. Não passarão enquanto continuarem a destruir este país. Do Chega. De autoridade e de prestígio político dentro e fora do país. As notícias que chegam a nós e a toda a Europa desprestigiam o governo, minam a credibilidade de António Costa aqui nas instituições europeias e põem em causa a autoridade política de todos os ministérios do governo. Antes de chegarmos à fase final, à avaliação política, importa dizer o seguinte. O Chega entende que, não obstante a demissão de Pedro Nuno Santos e do Secretário de Estado das Infraestruturas e da Secretária de Estado do Tesouro, numa sequência inédita de demissões que terá obrigatoriamente de ser avaliada pelo Presidente da República, há questões que permanecem por responder e que não devem ser apagadas, nem esquecidas, com as demissões políticas. Foi legal ou ilegal a indemnização paga a Alexandre Reis? Tendo saído de uma empresa pública para outra, teria ou não direito a esta indemnização? Porque não teve que devolver a indemnização ou porque não teve que haver reduzida? Há ou não outros casos na TAP de indemnizações desta natureza? Até ao momento o Governo tem-se escusado, assim como a empresa, a responder a esta questão. Se, como agora é dito, a Secretária de Estado do Tesouro não se demitiu, mas foi demitida da TAP, por que razão o Ministério das Finanças a nomeou para Secretária de Estado? Se não tinha competência para ser administradora da TAP, por que razão tinha competência para ser administradora da NAV e depois Secretária de Estado? Houve mentira deliberada ao regulador. Foi transmitida à CMVM que Alexandre Reis se tinha demitido e não que tinha sido demitida. Isto configura um crime de falsidade que deve ser investigado pelo Ministério Público e que provavelmente já o estará a ser neste momento. Estas são questões que nenhuma crise política poderá apagar, porque são questões do foro judicial, do foro da legalidade e do foro do uso do dinheiro dos contribuintes, que não podem deixar de ser colocadas. Os portugueses e os contribuintes portugueses estão fartos de ver o seu dinheiro ser usado desta forma e ser tudo apagado com uma demissão ou com uma mini crise política. É fundamental que o Parlamento se una para que haja uma auditoria completa à TAP e que conheçamos tão breve quanto possível os seus resultados, os valores que foram pagos, as indemnizações atribuídas e o circuito financeiro que aí se gerou. O Governo, tal como o Chega, enviaram uma denúncia à Inspeção-Geral de Finanças para que fossem investigados estes circuitos financeiros. É urgente que esta investigação seja feita e que haja uma auditoria completa às contas da TAP, como houve do Novo Banco e de outras situações iguais em Portugal. O Parlamento não pode, neste momento, fugir à sua responsabilidade. Este é um Governo sem condições para continuar em funções. Ao momento em que estamos, são 10 as demissões, 2 delas de Ministros da República e 2 ministros fundamentais no peso político do Governo. Marta Temido, que não resistiu a sucessivas polémicas no âmbito da saúde, e Pedro Nuno Santos, dito ou assumido como possível sucessor de António Costa e um dos ministros com mais peso político dentro do Governo. Esta não é uma demissão qualquer. Atinge o coração do Partido Socialista, as lutas internas do Partido Socialista, que neste momento estão a desgastar o país e o Governo. Não sabemos se alguém tramou Pedro Nuno Santos, se Pedro Nuno Santos se tramou a si próprio, se a luta entre Medina e Pedro Nuno Santos está a afetar assim tanto a credibilidade do Governo, que mina a autoridade política do Governo junto do país, mas nada disso é do interesse dos portugueses. Do interesse dos portugueses era um Governo credível e sólido. Este Governo, com 10 demissões em 8 meses, perdeu completamente essa credibilidade. É evidente que esta será sempre uma decisão de António Costa ou de Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que há uma maioria absoluta no Parlamento neste momento. O Presidente da República tem por isso que fazer esta avaliação. Por menos, Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República com o Governo liderado por Pedro Santana Lopes. 2 casos, envolvendo um Secretário de Estado, ditaram na altura o fim do Governo de Pedro Santana Lopes, com uma maioria absoluta sustentada no PSD e no CDS. Não são 2, nem 3, nem 5, nem 8. São 11 os casos que minam sucessivamente a autoridade deste Governo, perante o país e perante a opinião pública nacional e internacional. Temos dúvidas e entendemos, por isso, que este Governo perdeu as condições para continuar em funções. E é isso que vamos transmitir ao Presidente da República, se isso nos for pedido. Entendemos que o Presidente da República deve ouvir os partidos, neste momento, sobre as condições que o Executivo tem de manter a governabilidade.
Era importante que António Costa se pronunciasse tão depressa quanto antes. Um primeiro-ministro em fuga, dizendo que não sabe absolutamente de nada. Um ministro das Infraestruturas que entende que se pode demitir e por isso não ter que responder a mais questão nenhuma. Uma secretária de Estado que não responde a questões porque se demitiu também e entende que não deve responder a nada. Não deixa outra alternativa, senão ao próprio primeiro-ministro ter que dar estas respostas. Por isso o Chega irá pedir já na próxima semana um debate de urgência no Parlamento, com a presença do primeiro-ministro António Costa, para que possa explicar de viva voz, por si próprio, sem intermediários, o que se passou e as condições políticas que, na sua perspectiva, tem para governar. António Costa não pode esperar 2, 3 semanas ou um mês para se apresentar no Parlamento. Tem de o fazer com urgência. E tem de o fazer porque o país exige respostas neste momento. A crise sucessiva mina a autoridade política, cria perturbação nos mercados, aumenta a já gravosa situação de inflação e a situação económica em que o país vive e arrisca levar-nos a todos para um abismo sem solução. Tivemos eleições há um ano e isso deve preocupar quaisquer democratas. Mas há momentos na história em que haver eleições é o menor dos nossos problemas. Num governo que já mostrou que está à deriva, que se sente completamente impune e com um Presidente da República tantas vezes incapaz de fazer o seu papel de fiscalização. Porém, esse Presidente da República está eleito. Ainda está eleito por mais 2 anos e qualquer coisa. Ainda tem mandato a cumprir e tem a função suprema de fiscalizar o Executivo, sobretudo quando há uma maioria absoluta no Parlamento. É esse papel que cabe agora a Marcelo Rebelo de Sousa, que não obstante irmos ouvir o Governo e António Costa, entendemos que a dissolução da Assembleia da República é o caminho que deve ser tomado nesta altura e que sejam convocadas eleições antecipadas para que os portugueses possam, de viva voz, com a sua iniciativa, dizer se querem continuar a viver neste pântano ou se querem uma solução alternativa. Marcelo Rebelo de Sousa sempre poderá alegar que a situação não é a melhor, que as sondagens não mostram ainda uma alternativa clara à direita e que o risco de um pântano seria o mais provável num cenário eleitoral. Mas a consecutiva sucessão de casos, a justiça maniatada e sem capacidade de agir, muitas das vezes, por pressões intoleráveis do Governo, os sucessivos casos inexplicáveis de dinheiros públicos mal usados, os casos de favores e trocas de favores, casos como o Novo Banco e o da TAP, sem solução à vista, mostram que mais vale parar o Governo neste momento e pedir uma nova solução aos portugueses do que deixar 3 anos a arrastar-se na lama o país e o Governo. Como digo, e para terminar, pediremos este debate de urgência, na certeza de que António Costa comparecerá no Parlamento na próxima semana, mas não queríamos deixar o repto de que a reflexão a fazer neste momento já torna quase insustentável a situação deste Governo e que a realização de eleições antecipadas deverá ser a única solução aceitável para uma democracia como a nossa e para os portugueses. Nas suas palavras, imagino que votará ao lado da Iniciativa Liberal na moção de censura que o partido apresentou hoje, também mais ou menos pelos mesmos motivos. Sim, o Chega congratula-se com o facto de que a Iniciativa Liberal acordou agora para esse fenómeno. Nós apresentámos uma moção de censura em junho, com os mesmos motivos, aliás, já relativamente a Pedro Nuno Santos. A Iniciativa Liberal, na altura, absteve-se. Nós não faremos a mesma coisa. Nós, como sempre temos feito, movemos-nos por convicções e não por quem apresenta os projetos. E se estou a pedir a demissão do Governo e a entender que o Governo não tem condições para continuar, certamente que votaremos ao lado da Iniciativa Liberal nesta moção de censura, que tem como objetivo precisamente o fim do Governo e a convocação de eleições antecipadas. Em todo o caso, sabemos que o PS tem uma maioria absoluta e esse é um cenário de difícil aprovação, como se viu com a moção apresentada pelo Chega em junho. E por isso, o apelo que fazemos é ao Sr. Presidente da República, que é quem tem a palavra final neste caso, de que não deixe arrastar-se na lama o país, que todos os dias vê o seu prestígio afetado a nível nacional e internacional, todos os dias com novos casos, não sabemos mais o que aí vem, mas sabemos uma coisa, que com toda a probabilidade virá mais, porque este próprio caso não está encerrado e, portanto, ainda temos que saber quem autorizou esta indemnização, quem a conhecia, e nós todos sentimos, sente-se no ar, uma pressão enorme sobre todos os membros do Governo, uma guerra intestina no Governo, de lutas dentro do Partido Socialista, e isto é intolerável para um Governo, numa situação de crise e num momento de crise como a que estamos a viver. É verdade que a direita não está no seu momento mais organizado, e esse é um fator que os Presidentes da República também têm que ponderar numa altura em que tomam decisões deste género, mas tudo é melhor do que um Governo a levar-nos para o abismo a cada dia que passa.
Mencionou que essa seria a posição que transmitiria ao Presidente da República. Aquilo que eu lhe pergunto é se, de forma proativa, vai pedir uma audiência ao Presidente da República. E perguntar-lhe também sobre Fernando Medina. Que esclarecimentos acha que Fernando Medina ainda deve dar sobre este caso em particular? Sobre o Presidente da República, o Chega não pediu ainda nenhuma audiência. Entendemos, como eu disse há pouco, que num cenário destes deve ser o próprio Presidente da República a ouvir os partidos para tomar decisões sobre esta matéria, e penso que Marcelo Rebelo de Sousa o fará, senão certamente que pediremos essa audiência, se o Sr. Presidente da República não entender necessário ouvir os partidos nesta matéria. Mas entendíamos que era importante. Ouvimos já alguns partidos hoje pedir a dissolução do Parlamento e a demissão do Governo e novas eleições. Esta é uma decisão que tem que ser tomada com muita solidez e com o maior consenso nacional possível, e portanto acho que o Presidente deve ouvir os partidos sobre esta matéria. Certamente que, se não o fizer, pediremos uma audiência normal dentro do quadro de relação que temos tido com a Presidência da República nessa matéria. Sobre Fernando Medina, eu penso que o que está essencialmente em causa é, no caso de Fernando Medina disse que não conhecia a indenização, o que tinha sido pago, aquele valor de indenização à Secretária de Estado, mas penso que saberia, ou poderia não saber, mas tinha que dar este esclarecimento, que teria sido afastada da administração da TAP. E a nomeação como Secretária de Estado do Tesouro para alguém que foi, ou que não tinha competência nem capacidade para ser administradora da TAP, é uma questão que eu acho que deveria ser esclarecida. Agora, é evidente que os esclarecimentos maiores teriam que ser dados por Pedro Nuno Santos, porque é ele que tutela a TAP, do ponto de vista operacional. Foi Pedro Nuno Santos quem nomeou para a nave Alexandra Reis, sabendo que ela tinha saído da TAP naquelas circunstâncias, e foi Pedro Nuno Santos quem provavelmente conhecia, segundo as notícias que ontem todos vocês transmitiram, provavelmente conhecia a indenização que foi paga e por isso se demitiu. Agora fica uma questão, e por isso ressalvo, Fernando Medina não era ministro à data em que esta indenização foi paga. Pedro Nuno Santos era. E portanto há aqui uma questão. Se Pedro Nuno Santos e Fernando Medina pediram esclarecimentos à TAP sobre esta indenização, e agora sabemos que Pedro Nuno Santos mentiu e já sabia desta indenização, quer dizer, um Presidente da República que disse ontem que confiava nos dois ministros que não sabiam da indenização, foi completamente posto em causa e em dúvida e desacreditado. Mentiu-se, o Governo mentiu ao Presidente da República. E o Presidente da República não pode deixar passar isto em claro. Eu há pouco disse que o Ministério Público, e certamente que isso já está a ser feito, vai investigar as declarações que foram feitas à CMVM por poderem tratar-se de documentos falsos. Mas isso é uma parte criminal e que a Justiça terá que tratar, não sei se sobre Pedro Nuno Santos, não sei se sobre a CEO da TAP, etc. Agora, o que sabemos é que para esta demissão acontecer, e segundo notícias que li esta manhã, há e-mails até a comprovar mais ou menos essas coisas, é que Pedro Nuno Santos sabia da situação toda. E, portanto, quando pede esclarecimentos à TAP, está a mentir ao Presidente da República e está a mentir ao país. Isto é insustentável. É por se demitir que não tem que dar mais esclarecimentos? Bom, então a política passa a ser a chave de entrada e da saída. Entram e enquanto não mentem, ficam, quando saem não têm que dar mais explicações. Pedro Nuno Santos já é história. Mas esta história ainda continua. E nós temos que exigir explicações como partidos da oposição que somos. Agora, se eu fosse Presidente da República hoje, sentir-me-ia enganado, defraudado e com razões. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa, a este momento, ainda não o ouvi hoje, não sei se ele já falou hoje, penso que não. Marcelo Rebelo de Sousa, a este momento, deve sentir-se enganado, deve sentir-se defraudado e certamente que já chamou António Costa para uma audiência urgente no Palácio de Belém, porque é muito grave o que está a acontecer e por isso está em causa o regular funcionamento das instituições. E entendo que o Presidente da República deve ponderar muito bem se não devemos ir para novas eleições para clarificar esta situação, mesmo não sendo esse o cenário ideal para o país, neste momento do ponto de vista económico, como é evidente para todos compreendem isso. André Ventura, o Chega, tal como o PSD já fez esse pedido, ou pelo menos anunciou esse pedido para um debate de urgência, a direção do PSD, pelo menos os elementos que já se pronunciaram hoje de manhã, não falaram em moção de censura, mas Paulo Rangel, vice-presidente, já disse que se o Governo está fragilizado, que deve avançar com uma moção de confiança. O que é que lhe parece esta sugestão por parte do PSD, até tendo em conta o que disse há pouco da desorganização na direita? Eu penso que as moções de confiança e de censura são instrumentos políticos que mostram isso mesmo. A moção de censura mostra que há uma parte do país que entende que o Governo já não tem condições para continuar.
E isso é o que deve ser feito em democracia. O Chega não pode apresentar mais nenhuma moção esta sessão, até próximo setembro, e a Iniciativa Liberal avançou com essa moção de censura, que acompanharemos. A moção de confiança pelo Governo é um instrumento semelhante, mas inverso, em que quem apresenta o pedido não é a oposição, é o Governo. Com uma maioria absoluta no Parlamento, este instrumento é relativamente inócuo, digamos assim, porque não atesta bem a confiança ou a desconfiança que o país tem no Governo, uma vez que há um partido com maioria absoluta. E, portanto, é útil para a discussão política e pode ser uma solução, e se o Governo quiser apresentar, cá estaremos, já nos primeiros dias de janeiro, para o discutir. Mas eu penso que num cenário destes, como aconteceu, aliás, após a saída de Durão Barroso para Presidente da Comissão Europeia e com o Primeiro-Ministro então, Pedro Santana Lopes, eu penso que nestes casos é o Presidente da República que tem que tomar uma decisão sobre isto. Ou seja, o Presidente não pode escudar-se no Parlamento, neste caso, porque sabe que há uma maioria absoluta e sabe que há uma decisão a tomar que as pessoas também esperam dele. A nossa Constituição é muito restritiva na matéria do Presidente da República e, bem, poder dissolver o Parlamento. É apenas para casos como este, casos em que as instituições possam estar em causa no seu normal funcionamento.